Existem resinas diferentes que dão resultados diferentes e moldes diferentes podem ser usados para um tipo de resina e para outro tipo de resina. Como assim? Por exemplo, tem uma resina, que é a resina epóxi, que quando a gente coloca a resina no molde, ela sai, o pingente, a joia, sai praticamente perfeita, impecável, quase nenhuma rebarba, sem precisar dar acabamento. Na verdade, precisa dar acabamento, eu já contei num vídeo anterior sobre a resina epóxi e tudo, é legal vocês verem, mas assim, o acabamento grosso, grosseiro, não precisa tanto. E esses moldes podem ser moldes cheios de detalhes, coisa que outro tipo de resina, por exemplo, a resina que eu uso para fazer esse tipo de joia de material PET, eu uso uma resina que exige um pouco mais de acabamento, um pouco mais de lixamento e, por consequência, quanto mais abauladinho, mais arredondado os moldes são, mais difícil fica o acabamento. Vamos procurar vamos pegar esse moldinho lindinho aqui. Tem coelhinho, coraçãozinho, tem ossinho, estrelinha. Ó, quero que vocês olhem bem essa estrelinha, que ela tem um centro mais com relevo. Esse centro com relevo vai ser bastante difícil para fazer acabamento, se você trabalha com a mesma resina que eu, que é a resina poliéster cristal. Por quê? Porque a resina poliéster cristal, ela exige acabamento de todos os lados da peça. Quando a gente trabalha com resina epóxi, ela é o lado que fica para dentro, por exemplo, nessa estrela. Quando você coloca a resina ali, quando você tira isso do molde, geralmente a frente do pingente está perfeita. A bundinha, o final desse pingente, quando você fez, é ele que precisa de um certo acabamento somente. Lógico, já falei todos os malefícios de trabalhar com resina epóxi, principalmente o amarelamento, a quantidade de bolhas, assim, um monte de coisas em outro vídeo, não é o caso de falar aqui, mas eu não uso esse tipo de molde para fazer minhas joias de material PET nunca na vida, por mais que esse gatinho seja lindinho, eu não uso porque eu sei que o acabamento dessa peça vai ser bastante complicado. A gente precisa dar um acabamento bom para ela ficar parecendo brilho, para ela ficar parecendo vidro, e a gente não vai conseguir com esse molde. Então, sempre antes de comprar um molde para fazer a peça, a joia de material, seja lá do que for que você vai fazer, principalmente de material PET, a gente quer que fique um acabamento impecável e uma peça parecendo vidro. Por isso eu uso a resina poliéster e por isso eu uso molde mais liso. Então, escolher qual resina você vai utilizar para escolher o melhor molde. Uma resina ou outra exige molde diferente. Então, moldes mais lisos para quando a gente usa resina cristal, que nem eu uso para fazer as joias, que parece uma resina, parece vidro mesmo. A joia fica reta, né? Ela fica reta aqui na frente. Ó, ela fica retinha aqui na frente, fica com esse brilho esse brilho de vidro, né? Que vocês veem lá no meu Instagram. E ela é reta aqui no fundo também. Por quê? Porque eu preciso fazer esse tipo de acabamento reto. Eu preciso que ela fique brilhante assim, parecendo vidro. E minhas clientes de joia de material PET, elas não querem aquele coraçãozinho abauladinho que nem o pessoal faz com joia de leite materno, por exemplo, ou joia de coto umbilical. As minhas joias são todas retas e eu vendo pra caramba e é assim que eu vendo. Então, assim, encontrar pingentes que sejam retinhos, assim, retinho por aqui, tá? Que vocês consigam fazer um bom acabamento, é a parte crucial para que vocês não tenham trabalho. Então, comprem moldes específicos para o que você vai fazer. Por exemplo, vocês já devem ter visto aquele pente, uns pentes bem bonitos, assim, que o pessoal faz com glitter e tal. Pente, você vê porta-lápis, você vê umas coisas assim, só que esses moldes você não vai conseguir fazer o acabamento direitinho. Então, se você quiser fazer um molde desse transparente, ele vai ficar amarelado, porque você vai ter que usar uma resina epóxi. Agora, se você for fazer um molde colorido para uma outra coisa qualquer, aí não tem tanto problema, porque a resina epóxi, se você colocar um pigmento, ela não fica tão amarela. Então entra em tudo aquilo que eu falei no outro vídeo sobre os tipos de resina e tal. Mas é isso, eu ainda prefiro moldes chatos, lisos embaixo, lisos em cima, que é fácil de eu dar acabamento, com poucos detalhes, até porque as joias ficam lindas por si só, né? Essa daqui tem cinza de cremação, tá longe. Mas ó, são cinzas de cremação lindas aqui embaixo, é uma joia de duas cores, faz maior sucesso, as pessoas amam esse modelo aqui. Pra que eu preciso de um modelo todo cheio de coisa? Tá bom?